Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie e estou aqui para te ensinar crochê. Eu sei que tem vários canais aí sobre isso, mas eu resolvi fazer este aqui porque às vezes eu procuro um trabalho, um passo a passo de algum produto que eu quero e eu não encontro no YouTube, mas aí eu vou pesquisando, pesquisando e acabo encontrando o gráfico e consigo fazer. E aí eu lembro que muitas pessoas, né, não conseguem ler gráficos, apesar que eu vou ensinar a ler os gráficos também, gráficos, receitas, tirar os trabalhos de fotos, enfim. Eu vou ensinar tudo que eu sei sobre o crochê. E aí assim eu tentarei trazer trabalhos diferentes dos que já tem aqui, pelo menos da maioria. Claro que terão alguns trabalhos repetidos, né, os mais conhecidos, os mais pedidos, que sempre tem aqueles queridinhos, e eu vou fazer o passo a passo deles também, mas eu tentarei trazer novidades para vocês, ok? Bom, eu comecei no crochê, eu tinha 10 anos, né, que eu fiz os meus primeiros pontos, não desenvolvi muito, e aí eu fui me especializar mais, né, me interessar mais no crochê, na época da novela Terra Nostra. Acho que muitas aqui talvez nem assistiram, né, que é uma novela bem antiga. Ela passou nos anos 99, 2000, eu tinha 15 anos na época, e as mulheres elas usavam os lencinhos de cabeça, né, de crochê, e aí virou moda, né, virou uma febre esses lencinhos, né, entre as jovens, e eu comecei a fazer os lencinhos e vender na escola, né, eu vendia para as minhas colegas, e aí algumas professoras viram e interessaram em encomendar roupas, né, blusas, e também os lencinhos para as filhas delas. E aí assim que eu fui me aprofundando mais no crochê, me especializando e empreendendo já, né, com 15 anos, eu já comecei a pegar crochês por encomenda. E aí, a partir daí, eu não parei mais. E aí, aqui no canal, eu pretendo trazer, né, tudo que eu sei. Eu faço roupas, acessórios para casa, bolsas, amigurumis, são os famosos bonequinhos, né, de crochê. E para iniciar no mundo do crochê, o que você precisa saber? Hoje eu não vou ensinar nenhum ponto, porque eu acho que mais importante do que você já começar a fazer os primeiros pontos, você precisa entender sobre os fios, sobre o tipo de fio. Por que isso é importante? Você tem que escolher o tipo de fio de acordo com o trabalho que você deseja fazer. O que você quer aprender primeiro? São roupas, amigurumis, acessórios para casa, bolsas? O que você quer do crochê? Ou é tudo? Mas mesmo se você quer tudo, você tem que entender qual fio e qual agulha usar para cada tipo de trabalho. Apesar que não é uma regra, tá? Você pode usar a sua criatividade no crochê, mas é bom você entender pelo menos o tipo de fio, o tipo de agulha que você quer usar, beleza? E durante alguns minutos vocês verão apenas as minhas mãos, porque eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu fiz com diversos tipos de fios e agulhas. Mas daqui a pouco eu volto a conversar com vocês de novo, olho a olho. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês a diferença dos fios, usando alguns squares que eu fiz. Estes squares, eles têm a mesma quantidade de pontos, né? Eu fiz usando o mesmo gráfico, e vocês podem observar que cada um tem um tamanho diferente. Tem um bem grandão aqui, e enquanto que este aqui, olhem só, a diferença de tamanho. E toda essa diferença aqui é somente por causa do fio usado e da agulha, porque ele é o mesmo trabalho. Então eu vou explicar aqui para vocês. Este fio aqui é o barbante número 8. Você vê que ele fica bem grande. Ele tem um tamanho, ele está com um tamanho de 12 centímetros. E eu teci com a agulha número 5. É uma agulha grossa também. O próximo, eu vou mostrar aqui o mesmo square, é o mesmo trabalho, porém ele foi feito com o barbante número 6. Então ele já diminuiu um pouco. Esse aqui estava com 12 centímetros e este ficou com
10,5 centímetros. Então, diminuiu 1,5 centímetro. E ele também pode ser tecido com a agulha número 4 ou então com a agulha número 3,5. O próximo é o barbante fio 4, né, ou número 4. Ele foi feito com a agulha número 3, mas também pode ser feito com a agulha número 2,5. A diferença de uma para outra é bem pouca. E ele ficou com 9 centímetros, ó. Está diminuindo de 1,5 centímetro a 1,5 centímetro, em relação aos barbantes. E o que dá para fazer com barbante? O barbante ele é bem versátil, tá? Tem pessoas que fazem roupas com ele. Sendo bem sincera, eu não gosto muito, eu acho que fica muito pesado, a não ser que seja feito com o barbante barroco. Ele é 100% algodão e ele é um barbante mais leve, mais macio. Então, é possível fazer roupas com barbante barroco. Mas tem pessoas que usam deste aqui também. Eu prefiro usar o barbante em produtos que não precisem de muita delicadeza. Por exemplo, uma bolsa, acessórios para casa, como tapetes, suplés, cortinas, colcha para cama. Já para barrados em pano de prato não dá certo, tá? Caminhos de mesa dá para fazer. Então dá para fazer muita coisa aqui, vai depender da criatividade de vocês. Em seguida eu vou mostrar aqui para vocês o fio para amigurumi. Eu teci com a agulha número 2, mas pode ser feito também com a agulha número 2,5. E o fio amigurumi, como o próprio nome diz, ele é para amigurumis, né, que são aqueles bonequinhos de crochê. Mas nada impede que a gente use em outra coisa. Eu, por exemplo, já fiz uma blusa com fio amigurumi. E vamos ver qual o tamanho dele. Ele ficou com 8 centímetros. E agora, este fio aqui, este aqui que eu estou mostrando, ele foi feito, eu vou falar a marca aqui, para vocês identificarem melhor. Eu usei o fio Anne, mas aí tem outros com a mesma espessura, né, o Camila Fashion, tem o Clea, fio duplo, tem milhares de marcas aí. Este aqui ele foi feito com a agulha 1,75 milímetros. A agulha também só vai ficando cada vez mais fininha, né? E dá para fazer também com a agulha número 2, mas este aqui eu fiz com a agulha número 1,75. E com este fio aqui, ele é bem versátil. Dá para você fazer diversas peças com ele, né? Desde suplás, roupas. Este aqui é bem legal para fazer roupa. Ele fica uma roupa mais macia, tem um bom caimento. Dá para fazer também caminhos de mesa, barrados em panos de prato. Se você usar ele duplo, né, tecer com fio duplo, dá para fazer amigurumis. Enfim, vai depender da criatividade de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um dos fios mais finos que tem. Olhem só, ele dá uma diferença. Esse aqui é o fio Anne. E este aqui eu usei o fio Clea 1000, mas como eu disse antes, tem outras marcas, né, que também tem a mesma espessura, a mesma coisa. Este aqui ele é um fio que dá para fazer peças mais delicadas. Você tem que ter uma certa paciência. Mas eu já fiz suplá, caminhos de mesa, roupas. Dá para usá-lo duplo também. Tem muitas pessoas que quando não encontram este fio aqui, usa este tecendo ele duplo. Tá? Nas próximas aulas eu vou ensinar a vocês também como tecer com fio duplo. E para este fio aqui é indicado a agulha número 1,25. Ela é uma das mais fininhas também, mas tem mais do que essa, viu gente? Tem mais fina. E aí se você for fazer uma roupa, por exemplo, com este fio, vai ficar bem delicada. E aí o próximo, que é um fio bem parecido, né, com este que eu mostrei. Este aqui é o Camila, mas ele é destes novelos aqui, e na verdade é um fio que é muito usado para fazer bordados. O tex dele tem pouca diferença da Clea, mas vocês podem ver que dá diferença no tamanho. Eu não medi o tamanho deste, né? Vou medir daqui a pouco. Vocês podem ver que
tem uma diferença. E para fazer este aqui também, eu usei uma agulha menor, né? Eu usei a agulha número 1. Então, ela é mais fina do que aquela. E também, pelo tex ser um pouco mais fino, deu essa diferença. Se você olhar rápido, você vai pensar que é o mesmo fio, que é a mesma espessura. E aí, por isso que é bom, né, você entender do tex, você sempre olhar na embalagem antes de comprar, para ver se o tex é o mesmo ou se pelo menos é parecido, que aí você vai decidir qual o melhor para o trabalho que você quer fazer. Para você não ter surpresas desagradáveis já só no final da peça, né? Você for fazer uma peça de um tamanho, e aí sem querer você usa um fio que é um pouquinho mais fino, com uma agulha também um pouco mais fina, e aí o seu trabalho vai acabar ficando menor do que o desejado, né? Ou maior do que o que você queria. Então, vou medir aqui o tamanho destes. Este aqui, ele ficou com 5 centímetros. Gente, olhem só a diferença, né? Nós começamos com 12 centímetros. E agora já está em 5 centímetros. E este aqui ficou com 4 centímetros. Viu a diferença? 1 centímetro de diferença, gente. E se você olhar assim, parece ser o mesmo fio, parece ser a mesma espessura. Então, por isso que é bom a gente entender mais a respeito do tex, das agulhas e também dos fios. E por último, este fio aqui. Gente, olhem só que delicadeza. Ele é bem fininho mesmo. E ele foi feito com a agulha 0,9 centímetros. Gente, não reparem que a minha agulha 0,9 centímetros, ela tá tortinha, tá vendo? Porque eu deixei ela cair e por ela ser muito fina, ela acabou entortando. Mas olhem só o tamanho desse ganchinho. Eu vou mostrar aqui a número 5, que foi a que eu iniciei, para vocês verem a diferença de uma para a outra. Olhem isso. É muita diferença, né? Este fio, gente, ele não é assim bem apropriado para tecer. Mas nós, crocheteiras, a gente sempre está usando nossa criatividade e fazendo experimentos. Eu fiz uma blusa com este fio e ficou super delicado, parecendo uma renda. E este fio, ele é justamente para isso, né, para confeccionar rendas. Ele é este aqui, ó. É o fio rendeira da Círculo. Você vê que aqui tem um tex dele, né, que é 84, vem só 250 metros, não rende nada. Eu não me lembro bem, mas se não me engano, eu usei 10 novelos desse para fazer uma blusa, e era uma blusa bem pequena, né, eu era bem magrinha na época, eu pesava só 42 quilos, então vocês imaginam que eu era uma formiguinha. Infelizmente essa blusa não serve mais, né, porque eu engordei. Hoje eu tô com 50 quilos, então dá uma diferença boa. E eu fiquei muito triste, né, quando eu percebi que essa blusa não servia mais, porque deu muito trabalho. Eu acho que eu não tenho coragem mais de tecer com ela. Mas para quem tem paciência aí, gente, dá para fazer muita coisa delicada. Ah, e se não me engano, ela também só é encontrada na cor branca. Eu nunca vi deste fio de outra cor. E o tamanho? Este aqui ficou com 3,5 centímetros. Então, olhem só, gente, a diferença de tamanho, mudando apenas o fio e a agulha. Vocês viram aí o quão importante é entender sobre fios e agulhas, né? O crochê, ele tem uma variedade enorme de fios e não se limita aqui. Tem outros tipos de fios, como, por exemplo, o fio de malha, que é muito usado na produção de bolsas, aqueles kits maternidade com bandejas e cachepôs, porque ele é um fio que o trabalho tende a ficar mais armado, mais estruturado. Então, por isso que ele é muito utilizado nesse tipo de trabalho. Tem também a linha de seda, né, que essa daqui, ela também é usada para fazer roupas. E tem pessoas que também fazem acessórios para casa. Eu mesmo já fiz caminhos de mesa, dá para fazer tapetes, bolsas. Como eu sempre falo, use a criatividade de vocês. Porém, este fio aqui, ele não tem elasticidade
e às vezes, dependendo do ponto, ele tende um pouco a ficar meio que encolhido. Então, até nisso, é bom você pensar bem antes de comprar este fio. Nós temos o fio náutico, que eu não terei aqui para mostrar para vocês, porque eu não costumo usar, mas ele é muito usado também para fazer bolsas. E tem um fio aqui também que eu já fiz uma blusa para mim. Olhem. Este aqui ele é o crochê de régua, tá? Ele é feito com uma régua. Aí ele fica esse ponto aqui, ele é bem diferentão, né? E eu usei, olhem só, este fio aqui, que ele parece umas fitas, né? Eu não tô falando desse aqui, mas esse aqui de cima. Ele é um fio também bem diferente. Então, por isso é que eu falo que depende muito do que você quer fazer. Geralmente eu compro estes fios pela internet, porque aqui na minha cidade eu acho um pouco caro, né? Eu moro em Montes Claros, Minas Gerais. Eu acho a diferença de preço assim bem significativa, então eu prefiro comprar pela internet e geralmente eu compro pela Shopee. E aí, se para você na sua cidade é um pouco caro os fios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado os links para vocês comprarem os fios nas mesmas lojas que eu compro. E vou deixar também o link da minha loja na Shopee. Não tem muitos trabalhos lá porque eu voltei há pouco tempo, tem mais ou menos um mês que eu voltei e eu ainda estou em produção. Inclusive eu vou gravar parte da produção como passo a passo e deixar aqui para vocês. Eu fiquei parada aí mais ou menos uns 2 anos, então por isso eu não tenho muitos trabalhos ainda lá na loja, mas eu vou fazendo e colocando aos poucos conforme o meu tempo, porque eu não vivo do crochê. Aí eu vou ensinar também a fazer o crochê feito na régua, tá? E, por que não, também o crochê Bruges, né? Ou Bruges, eu não sei bem como fala esse nome. Olha, ele é um crochê um pouco diferente também. Ele fica meio que parecendo uma renda. Isso aqui é uma blusa. E no mais eu vou ensinar também a fazer os acessórios para casa, bolsas. Quem sabe eu trago alguns amigurumis. Vamos ver. Vamos ver como vai ser aí a aceitação do canal. E aí vocês podem também me dar sugestões aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou encerrar aqui porque se deixar eu falo demais e o vídeo vai acabar ficando muito grande. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado vocês aí no início do crochê. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve aí no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque logo mais eu estarei postando os passo a passo de cada ponto para vocês. Então é isso, um beijo para todas e até o próximo vídeo.